Uai, conta aí! No episódio de hoje, temos uma convidada que eu vou te falar, eu já conheço, já fui pacientinha dela e ela é muito boa no que faz. Ela é nutricionista, tem um projeto que se chama Magra Sem Desculpa, mãe, esposa e também é amante radical de pessoas. Thaís Firmes! Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Thaís, o que te fez escolher a nutrição como carreira? E me conta qual a importância da biopedância. Então, na verdade, eu tenho uma primeira formação, que é educação física. Eu queria ser nutricionista porque eu tive complexos de imagem, já tive bulimia, já tive anorexia. E eu queria muito entender sobre alimentação, porque eu pesquisava muito. Na época do Orkut, né? Uhum. E eu pesquisava muito, só que eu não tinha um apoio profissional e eu acabei indo por esse caminho de anorexia, de bulimia. Foi um período muito difícil, né? Porque o transtorno de imagem, ele faz você se enxergar diferente do que você é. Eu nunca fui mais gorda do que eu sou hoje. Não que eu seja gorda, mas eu falo, nunca pesei muito a mais do que eu pesava hoje. Naquela época eu pesava talvez até menos. Mas o complexo de imagem me fazia acreditar que eu precisava emagrecer e ficar assim muito magra, porque para mim era o padrão de beleza que eu queria estar. E foi um processo muito doloroso para mim, eu ficava dias sem comer. O que eu comia acabava colocando para fora. A questão emocional, né? Eu tive uma depressão, mas na época os meus pais também. Isso o quê? Há 20 anos atrás. Né? Não era falado sobre terapia, nutricionista. Era muito raro ter esse tipo de abordagem profissional. E aí depois eu consegui vencer isso, graças a Deus, com fé em Deus, porque eu achava muito errado eu comer e vomitar, um desperdício de alimento. Então isso me trouxe muita força. E na época eu morava em Brasília, eu vim para Uberlândia já com o intuito de fazer uma faculdade. Porque tudo são as nossas crenças, né? Eu morava em Brasília e eu acreditava que a UNB, que é a Universidade de Brasília, era muito difícil de entrar. Eu acreditava assim, não vou conseguir passar nessa universidade. E aqui na UFA eu achava que não, aqui é mais fácil, eu vou conseguir, né? Porque os meus pais não tinham dinheiro para pagar a faculdade, né? Então, assim, era bem complicada a situação em casa. E aqui em Uberlândia morava os meus avós paternos e os meus tios paternos. E então eu vim para cá e comecei a estudar para o vestibular. Na época eu trabalhava numa pastelaria do meu tio. Ele abriu essa pastelaria e falou assim, Thaís, fica aqui. Eu vim para o Natal, inclusive, e ele falou, fica. E eu também tive um relacionamento frustrado na época com um namoradinho. Eu falei, uma oportunidade para eu sair de Brasília, vir para cá estudar. E aí eu trabalhava nessa pastelaria. Assim, né? Hoje nutricionista falar que trabalhou na pastelaria. Trabalhei na pastelaria, eu fritava pastel, fazia pastel, atendia o pessoal. Foi uma época bem, assim, interessante, né, da minha jornada. E eu estudei para o vestibular, mas na época não tinha nutrição na UFO. Gente, não é porque eu sou antiga. É porque é um curso recente na UFO, nutrição. Eu passei, e aí eu falei, vou pleitear educação física, primeiramente porque era um curso mais fácil de passar. Vamos ser bem abertos, né? Não era o que eu queria de fato, mas era um curso mais fácil de passar. Eu falei, não, bacana. Fiz o vestibular, passei de primeira, mas não de primeira chamada. Eu passei de 9ª chamada. Eu fiquei, acho que, no ranking em 58, 59. Só que só podiam 40 pessoas, né? Então, quando eu fui chamada, já tinha passado a calorada, todo aquele processo da bicharada, né? Que eles fazem trote e tal, já tinha passado. O pessoal acho que já estava na 3ª semana de aula e eu brotei lá, não perdi a oportunidade. Falei assim, que bom, passei, independente, né? Entrei. E 2º semestre que eu estava na Faculdade de Educação Física, abriu nutrição na UFO. E aí, uma amiga falou para mim, Thaís, abriu nutrição na UFO. Faz a transferência, você não queria nutrição? Eu já tinha essa vontade, né, de ser nutricionista. E aí, eu falei, não, eu comecei, eu vou terminar. Porque eu tinha um medo de inacabar as coisas, começar e não acabar. Porque, detalhe, eu vim de Brasília, eu estava fazendo curso de técnico em nutrição lá.
Nossa. Só que como eu vim pro Natal e acabei ficando, então eu não concluí. Eu falei, eu não concluo essa, vou para outra, não concluo a outra. E a gente tende a repetir padrões. E a Com vida vai certeza. passando, né? Isso, E então, depois a gente fica no e se, né? isso. E se eu tivesse terminado? Porque Exatamente. hoje uma coisa leva a outra, né? A educação física e a nutrição andam junto. Com certeza. E aí eu tive, né, esse desfecho da nutrição, ou da educação física, formei, fui para a área da natação infantil e também personal, e fui para a pós-graduação. E na pós-graduação eu descobri que eu poderia fazer até doutorado em nutrição, mas sem bacharel eu não poderia atuar em consultório. Aí eu falei, então, ao invés de ir para um mestrado, para um doutorado, eu vou fazer outra faculdade. Vou estudar. Vou fazer nutrição. E aí, na época, o meu marido, que era meu namorado, eu falei, ó, eu vou fazer nutrição. Ele, mas será outra faculdade e tal? Eu trabalhava muito já. Eu falei, vou fazer, porque... Aí eu pensei da seguinte forma, olha, se eu começar hoje, em 2018 eu estou formada. 2018 vai chegar, eu formando ou não formando. Com certeza. Né? A diferença é que pode Isso. chegar e você não tá formada. Isso, e foi o que me segurou. Eu falei, uau, eu vou fazer, porque 2018 eu tô formada. Ou não formada, eu que vou escolher. E, gente, dito e feito, 2018 eu tinha me formado. Olha aí. E estava grávida. Eu engravidei no último período da nutrição. Então foi assim, uma bagunça, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava das 7 da manhã e chegava às 10 da noite nessa última fase. Isso, você já tinha casado? Já tinha casado. Já era casada há 1 ano e meio. Mas também a minha filha veio por planos de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a gente espera tudo estar pronto e perfeito para a gente ter um filho. E eu pensei, nossa, o Senhor me mandou minha gestação justo agora, que eu estou no último período da faculdade. O último período da faculdade é o período que você tem assim, ó... Eu acabei deixando, né? Muitos estágios. E então, TCC, né? Isso. Então, assim, ia ser um período que eu ia estudar mais, trabalhar menos, consequentemente, porque os estágios eram de 5 horas. E fechar todas as matérias para eu formar. E nisso eu descobri a minha gestação quando eu ia começar o semestre. E aí eu falei, poxa, e agora? Agora é a hora. Eu falei assim, ou eu formo agora ou eu não formo mais. Porque, né, e eu tenho as minhas fotos de Beca grávida. Eu formei grávida, graças a Deus, deu tudo certo e depois eu entendi por quê. A gente sempre vai ansiar por mais, né? E eu pensei, nossa, depois de formada eu não ia querer engravidar. E eu não sei se até hoje eu ia ter, né, a vontade de ter tido um filho. E Deus mandou na hora certa. Na hora certa. E por que eu falo que foi Deus? Porque eu comprei a minha cartela de anticoncepcional, coloquei na minha gaveta. Abri a gaveta, o anticoncepcional não estava lá. Olha, Fiquei 1 mês sem tomar anticoncepcional e namorando muito pouco, com medo. Nossa. Depois de 1 mês que tinha acontecido isso, que estava na hora de comprar outra cartela, Apareceu. não desceu. Ai, meu Deus. Não desceu a menstruação. Eu fui na farmácia, comprei o teste de gravidez. Quando eu fiz o teste, o remédio apareceu. Olha. Tá Tava vendo? lá. E eu mexo naquela gaveta todo dia. E tava no mesmo lugar. Tava no mesmo lugar. Ela só não via. É. Mas é que os planos de Deus são perfeitos. né? Exatamente. A gente faz, mas o dele é... E sempre, e a gente acha assim que sempre não é a hora, né? Ai, eu não vou ter filho porque agora eu vou estudar. Aí depois termino de estudar, eu não vou ter filho porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar atenção pro meu esposo, pra família, E pra hoje tudo. sua filha tá com quantos anos? Ela faz 6 anos amanhã. É a coisa Olha mais isso. lindinha do mundo. Como que é o nome dela? Manuela. Manuela é nome bonito. Né? Tem Thaís. muita Manuela no mundo, gente. Né? Eu descobri depois. Tem? Tem, bastante. Thaís, tanto que é importante a sua história. Engraçado que agora que a gente com esse podcast, a gente não imagina o que a pessoa passa, você olha nela e fala assim, nossa, não passou isso tudo, né? E eu pensando aqui, você falando, você teve bulimia, né? E vomitava, e agora é nutricionista, ajuda tantas pessoas a não passar por isso. Ó, tanto que a vida dá uma volta, né? Porque você queria, primeiro, educação física, né? Estava fazendo educação física, estava nutrição também antes, mas educação física. E Deus te fez voltar para o que você queria realmente. E ela passava mal, passava tudo aquilo.
fez nutrição e ajuda tantas pessoas com o mesmo problema que ela tinha antes. Olha o tanto que é E o importante. interessante é que ela vivenciou, né, para ajudar. Porque é Vivenciou. totalmente diferente quando você vivencia algo, que você vai falar com muito mais propriedade e você vai conseguir entender o que a pessoa está sentindo naquele momento. Sim, eu trabalho muito com mulheres com distúrbio alimentar no sentido de compulsão, né? Já trabalhei com mulheres que tinham bulimia, anorexia, mas muitas que têm compulsão, e elas falam assim, elas viram para mim e falaram assim, você não sabe a dor que eu sinto de fazer dieta. E na hora me vem, eu sei. Né? Eu sei tudo que elas passaram. Por quê? Esses meus episódios de bulimia, geralmente eles vinham depois de um episódio de compulsão. Olha. Então, come muito, 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 aí depois você purga, né? Que é sentir culpa, né? Aí você se sente culpa e você purga, que é o ato, né, de vomitar. E o engraçado, assim, deixa eu te falar, né? Que você tem que atender seus pacientes com cuidado, porque sempre tem um problema atrás, né? Com certeza. Então, é muito difícil, porque a maioria não vai no psicólogo, não passa por uma terapia, e já chega em você, nossa, eu tenho um problema que eu não consigo emagrecer, não consigo, e ainda bem que você entende isso, né? Não, você chega naquela... Porque eu já fui paciente dela, gente, eu amei ser pacientinha dela, e gostei muito. Eu acho muito importante você falar isso, porque a pessoa chega sem saber o que fazer mais, né? Porque não é fácil passar por isso. Não é fácil. E muitas vezes a pessoa já chega com uma bagagem do que ela acha que é fazer dieta, né? Então, fazer dieta é o quê? Não, é passar fome, é se privar do que gosta. E muitas vezes é virar uma chavinha na nossa cabeça. É possível comer saudável, é possível comer bem e não passar fome e mesmo assim ter resultados, emagrecer. Né? A maioria dos casos que eu atendo é emagrecimento. Então, passa por essa questão. Mas a mesma dificuldade que uma pessoa tem para emagrecer, uma pessoa que é muito magra tem também para ganhar peso. Para ganhar peso. Né? Porque são hábitos. E quando a gente fala de hábitos, mudar esses hábitos traz dor, traz desconforto. E a gente tem que ir vencendo essas barreiras. Né? Afinal, 80% do que a gente faz é emocional. E 20% é racional. Por isso que às vezes a gente come alguma coisa sabendo que está fora da dieta, que não podia estar comendo aquilo ali, e mesmo assim está comendo, né? E tá parecendo que tá te fazendo tão feliz, tão bem, e não Mas faz. aí é só um momento, né? Um momentâneo. É momentâneo. É momentâneo. E muitas vezes é até ali tem um estudo que fala sobre isso, que você sente mais prazer em pedir a comida, o iFood, do que necessariamente o de comer. De comer. E depois vem a culpa, né? Só que vira um ciclo vicioso e uma sensação de incapacidade, como se você não fosse capaz daquilo ali, né? Então, acaba que você não alimenta a sua autoeficácia. O que é autoeficácia? É você saber que você é capaz. Por isso que o não, ele é muito poderoso. A gente fala assim, mas vou falar não. Sim, fale não. Fale não para você mesmo. Eu falo que o filho mais mimado que a gente tem somos nós mesmos, né? A gente não fala não pra gente. Tive vontade de comprar, vou comprar. Não tem dinheiro, mas tem cartão, vou comprar. Não, né? E tem a parte de... Eu mereço, nossa, né? É isso. Eu trabalhei tanto. Eu mereço. Posso, hoje eu posso. Aí hoje eu posso todo dia, né? Todo dia pode. Ou celebrar, né? É importante a gente celebrar, mas quando eu falo assim, vamos celebrar, o que você já pensa? Em comida? Comida. Tem como celebrar de várias formas, né? Verdade. Porque precisamos celebrar as nossas conquistas. Mas muitas vezes a gente precisa encontrar formas diferentes, né? De celebrar, sem que isso traga um dano, né? Para a nossa saúde, Verdade. também para a nossa estética, né? Falo que emagrecer não é só estético, né? É saúde física e é saúde emocional. Porque quando a gente está bem, como a gente quer estar, ninguém segura a gente, né? Uma mulher poderosa, se sentindo bem, ninguém segura. Não. Homens também, né? Mas mulher... Porque mulher é bela, né? Então, é importante a gente estar bem como a gente está. Thaís, tem algum mito da nutrição que você queira desmentir? Vamos lá. Um mito que eu quero falar muito, que eu até já pincelei um pouco aqui, é sobre dieta e passar fome, né? Fechar a boca. Dieta não é sobre fechar a boca, não é sobre passar fome. É sobre estratégia, é sobre hábitos, é sobre qualidade, é sobre quantidade,
né? Então, assim, dá para comer um chocolatinho por dia? Dá. Né? Dá para tomar, às vezes, um refrigerante, de preferência 0? Dá. Dá para você comer o seu arroz, seu feijão e mesmo assim emagrecer? Dá. Então, dieta não é salada e carne, entende? Dieta não é cortar o pão e você ficar comendo nada, sei lá, por meses a fio. Isso aí vai te trazer um efeito rebote. Você não está aprendendo a comer. Por quanto tempo você vai conseguir ficar sem o arroz, sem o feijão, sem o pão? É você ter equilíbrio. Eu prezo muito por isso, é equilíbrio. Então, vamos lá. Pode comer o pão, mas você não vai comer 2 pães. E dependendo da pessoa, porque eu monto a dieta personalizada, é meio pão e não tá gostando, então tira. Eu falo, não, mas é pouco. Eu falei, então vamos ficar sem. Que é melhor, né? Então, já que você não quer pouco, você tem que ser 100. E eu falo, olha, tem paciente que fala assim, ai, mas esse pouquinho de chocolate, eu não aguento. Eu falo assim, não, então a gente vai começar tirando tudo. Porque aí, o que vai acontecer? Com o tempo a gente aprende a inserir devagarzinho esse negócio aí. Porque... Até a pessoa acostumar, né? Ai, gente, eu não faço milagre, né? Não é porque eu falei que pode que vai fazer milagre, a pessoa vai emagrecer, porque eu disse que pode. E quando as pessoas chegam lá no seu consultório falando que vai tomar Ozempic, Mounjaro, o que você fala sobre essa atualidade, né? Porque muito se fala em emagrecer, de corpos perfeitos. As pessoas são muito imediatistas, querem as coisas para ontem. Todos nós somos assim, na verdade. Mas assim, eu vou falar eu olhando, com a forma que eu vejo. Que essas pessoas não estão preocupadas com o passar do tempo, como isso vai reagir no corpo dela, no organismo dela, quando ela estiver mais velha. Se só a beleza é importante agora, enquanto eu estou com meus 30, 20 anos, ou se é melhor eu só fazer dieta, me alimentar bem e emagrecendo gradativamente do que eu ter um problema no futuro. É importante a gente entender que tudo que vem, né, de medicamento vem para auxiliar o processo de emagrecimento, né? O problema é as pessoas acharem que é a solução de todos os problemas. Que tomou ali, está tudo bem, agora pode comer à vontade. Ou não comer. O que eu vejo muito... Alguns médicos, né, passando o Mounjaro... O Mounjaro a pessoa não come, não. Sem orientação nutricional. Então, ele não fala, olha, você vai comer, você vai tomar o Mounjaro, aí você tem que comer mais carne, mais salada, né? Comer pouco, mas com qualidade. Muitos não falam. Aí é aquela pessoa que come mal... Ou já que está sem apetite, acaba comendo um pão com manteiga de manhã, por exemplo, e não come mais nada durante o dia, porque não sente fome, mas não está se nutrindo. Aí sim a consequência vem. Mas também é um remédio que você parou de usar, a fome volta. Volta tudo. E se você não aprender a comer nesse período, por isso que eu falo que ele é um auxiliador. Né? Porque se você entrou com o Mounjaro, com o Ozempic, o Wegovy, né? Tem vários aí no mercado, isso retira o seu apetite, então fica mais fácil a gente inserir hábitos mais saudáveis, porque sem fome facilita. Só que depois a pessoa precisa manter, senão ela vai ficar refém do medicamento pro resto da vida. Isso. E é por isso que é importante ela aprender a comer nesse período. E também parar gradualmente, não parar de uma vez. Mas também conheço, por exemplo, pacientes que tomaram Saxenda ou Ozempic e não emagreceram. Por quê? Ele tira a fome, mas ele não tira a vontade de comer. Tá aqui, né? Tá na mente. Muita gente passa mal. Aí eu falo que é o efeito da dengue, né? Aquela pessoa que perde peso rápido porque não consegue nem beber água. Porque sente náusea, passa muito mal... E assim, é igual uma pessoa com dengue, literalmente. Uma pessoa que passou por dengue, ela emagrece, mas depois o que acontece? Ela engorda e além. Mas esses remédios a longo prazo têm algum efeito colateral? Então, os estudos, eles mostram que não. E tem alguns médicos que defendem como um uso contínuo. Então, isso aí vai muito da terapêutica de médicos. Com medicamento, o nutricionista não mexe. Tá? Então, um paciente chega para mim, mas eu quero usar o Mounjaro, eu indico ele para o endócrino, tá? Eu quero usar o Ozempic, eu indico ele para o endócrino, porque medicamentos são com médicos, dieta é com nutricionista. Aí a gente pode passar o quê? Plantas, chás,
para auxiliar, né, nesse processo de emagrecimento, mas de uma forma natural. Eu prezo muito sobre isso, você aprender a comer o que você gosta nas quantidades certas, para que você aprenda de fato a comer. Porque né? nem a dieta é uma reeducação, né? Porque é a cabeça. Se você não mudar a sua cabeça, não adianta você fazer dieta. Você vai ficar o resto da vida fazendo dieta? Não vai. Ninguém dá conta. Então, vai voltar. Exatamente. Né? E você falando aí, era algo que me machucava muito na época que eu tive os meus distúrbios alimentares, porque falava assim, mas dieta é pra vida. Gente, isso aí me feria tanto. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu nunca mais vou poder comer pizza. Porque a minha cabeça pensava, isso. Nunca mais vou poder comer pizza, nunca mais. Aí aquela coisa, eu tô saindo da dieta porque eu tô comendo pizza, eu tô saindo da dieta porque eu tô comendo um sanduíche. Não, faz parte da dieta. Afinal, dieta, no dicionário, significa comer. Entendeu? Então, mesmo que você não tenha uma dieta prescrita para o nutricionista com um objetivo, você está fazendo dieta. Todo mundo está fazendo. Que seja de engorda, que seja, né? Enfim. E assim, é importante a gente trazer essa leveza do você pode comer tudo o que você quiser, só que com moderação, né? Então, mas aí tem a gente vê muito que a maioria das pessoas fazem dieta durante a semana, chega no final de semana, fala que é o dia do lixo. E como você vê essa... A pessoa pode fazer isso mesmo? O que ela fez durante a semana não vai cair por terra? Então, depende da estratégia. Porque o que acontece? Nutrição, ela é um pouco matemática, fisiológica, biológica, né? Pensando no caso da matemática. Imagina que ela teve um déficit calórico de 300 calorias por dia. Em 5 dias, ela tem um déficit calórico de 1.500 calorias. Se no fim de semana, além de não ter esse déficit calórico de 300 calorias, ela consumir os 1.500, aí sim, é como se ela desse 2 passos para frente e 1 para trás. Exatamente. Né? Aí acaba tendo, só que assim, é com moderação mesmo. Até ali um alimento mais gorduroso, fora da dieta, precisa ser com moderação. Tudo precisa ter equilíbrio, né? Então, não é porque eu estou no dia do lixo, e nem é dia do lixo, né? Eu nem gosto dessa expressão. Eu chamo de uma refeição livre. Porque uma refeição livre, uma refeição, não um dia, uma por semana. Então, eu sempre falo, se você gastou sua refeição livre na segunda, a próxima é só depois do domingo, né? Então, já não vai ter E assim, eu sempre trago também um cardápio personalizado com opções legais ali. Então, um sanduichinho que ela pode fazer em casa à noite, uma pizza de frigideira, uma comidinha gostosinha. Não clássico, arroz, feijão, salada, carne. Senão vira sofrimento, né? Para não ficar tão doloroso. Por exemplo, tem um paciente que não janta à noite, ela prefere fazer um lanche. Eu adapto, olha, então o que você acha de fazer isso daqui, ó? Um dia um omelete, no outro dia toma um caldinho, né? Faz uma crepioca com recheio ali, tipo uma pizza de frigideira. Então a gente vai ter que vamos ter que parar de seguir a Gi, né? Não, porque a Gi posta umas comidas, final de semana, Gi. Gente, final de semana, eu segui muito bem minha Nutri, que foi minha Nutri aqui, cardápio excelente, emagreci, fiz exercício, agora eu tô parada, mas assim, não é todo dia não é todo dia que eu faço, até todo mundo tá perguntando, cadê as suas receitas? É porque eu tô parada, senão eu engordo de novo, senão começa a engordar de novo, né? E a comida saborosa, vamos falar assim, né? Essas comidas hipercondimentadas, elas são comidas mais saborosas, mas também mais acrescidas de calorias. É igual eu falo pro meu paciente, falo assim, olha, você vai comer um sanduíche? Mesmo que seja aquele sanduíche que você compra, pede ele sem o bacon, você já está economizando ali umas 200 calorias, né? Ao invés de pedir com 2 hambúrgueres, um hambúrguer só. 2 queijos, não, um queijo só. Não, diminuindo, e se né? a pessoa tiver um tempinho, reduzindo. faz caseiro, que menos calórico e mais saudável, Esses dias você fez e postou, né? Eu faço direto. Né? Eu faço direto, meu esposo também faz. E bem mais saudável, só a saladinha, a carne, que é o hambúrguer. A gente mesmo faz o hambúrguer. E aí é menos pão. Gorduroso, né? Isso. Gente, esses dias eu fui fritar Fritar não, porque eu cozinho na água. Aham. Um hambúrguer que eu comprei artesanal.
Mas o negócio saiu tanta gordura. Eu fiquei horrorizada. Ficou isso aqui de gordura, eu não pus nada de óleo para cozinhar. Você cozinha na água? Na água. Você coloca o hambúrguer numa panela antiaderente, joga um pouquinho de água e tampa. Ali ele já vai soltar a gordura da própria carne e a própria gordura dela vai fritá-la. Né? E aí, assim, e olha que eu nem escolhi que tinha uma lá que era de costela. Essas de costela são mais gordurosas ainda. Piores. Essa nem era, e era muito gordurosa. Eu fiquei assim, gente, impressionada. Então, melhor é você comprar o patinho moído, temperar. Você mesma faz, você né? mesma fazer em casa. Eu não sou muito eu gosto, assim, das coisas que eu gosto muito de açaí e comida japonesa. Eu não sou muito de lanche, não. E quando eu como, eu vou falar que eu como Big Mac. Esses artesanal, eu não gosto muito, não. Thaís, você já teve que lidar com alguém que não acreditava na importância da nutrição e como foi? No consultório, também, viu? No consultório. Geralmente aquele paciente de uma consulta só. Ele vai saber o que é, de curioso. Aí muitas vezes está ali, ó, com o braço cruzado, com muita objeção, né? E existe uma questão, você tem que acreditar que funciona para funcionar. Né? Se sua mente bloqueia o estímulo e fala não vai funcionar, não vai funcionar. Você mesmo vai se sabotar, você mesmo vai gerar ali um atrito para que não funcione. Então a gente precisa acreditar que é possível, precisa fazer o que precisa ser feito e o resultado vem. É verdade. Tudo começa pela mente, né? Tudo Você começa tem na que colocar mente. na cabeça primeiro para depois fazer. Exatamente. E por incrível que pareça, já aconteceu. De pagar a consulta e não acreditar. Aí vai lá só para ouvir a Thaís falar. Vai olhando para ela, Quis né? me conhecer pessoalmente. Thaís, qual foi seu maior desafio na sua profissão? Nossa, o maior desafio na minha profissão... Essa você me pegou. Você não tinha pensado? O maior desafio na minha profissão... Gente, olha só. Eu acho que todos os dias eu passo por desafios. Mas hoje está mais leve. Por quê? Porque o maior desafio que eu tenho é convencer o meu paciente de fazer a dieta. Mesmo que ele queira fazer. Muitas vezes a questão dele ali emocional está tão complicada que ele não consegue fazer. Então eu tenho que convencê-lo de fazer. Então não é só passar um cardápio. Eu preciso achar muitas vezes, né, um perfil de motivação para ele, para que ele veja ali a importância dele fazer aquilo. Porque se ele não fizer, não vai ter resultado. Né? Então não é tão somente pegar uma dieta. Se dieta tão somente emagrecesse, você pegava na internet uma dieta, montava no chat GPT. A gente hoje tem como montar dieta no chat GPT. Né? É verdade. Você coloca seu peso, sua altura, montar uma dieta de emagrecimento de 1.300 calorias. Não. Você coloca um esboço, o que você gosta de comer. Ele te manda um cardápio. Não, e sabe o que é o pior? Depois ainda a pessoa que foi lá, esse desafio que a gente estava falando, chega, não, mas eu fui na nutricionista e não consegui emagrecer. Isso aí, o outro desafio, né? Que era esse de enfrentar as minhas vozes da mente. Porque nós temos vozes. Então, as vozes do impostor, você não é capaz, né? A voz do sabotador, para de fazer isso, não está funcionando. E é muitas vezes isso que derruba muitas nutricionistas que não querem trabalhar em consultório. Por quê? Você carregar essa carga para dentro de você é muito pesada. E eu aprendi com a inteligência emocional a me desvincular desse peso, entender sim que eu tenho que ter a minha responsabilidade como nutricionista de fazer o meu paciente seguir em frente. Então eu não posso ser negligente ao ponto de achar que eu passei a dieta, ele não fez porque ele não quis, não. Calma. O que eu posso fazer para melhorar a adesão dele a essa dieta? Então, isso é minha responsabilidade, Mas sim. já aconteceu, por exemplo, vamos supor, eu sou uma pessoa que eu estou precisando emagrecer, perder peso. Mas aí eu tenho um marido, tenho filho, um exemplo, e eu tenho a minha dieta, mas as pessoas que moram dentro da minha casa não estão seguindo a dieta. mais difícil. Aí aquela mulher, ela precisa cozinhar para aquela família e cozinhar para ela também dentro da dieta dela. Acredito que nesses casos as pessoas veem dificuldade também, né?
A questão é que ela não precisa fazer uma comida para ela e para a família. Ela pode comer a comida que ela faz para a família dela. Entendeu? Porque a família dela come salada, come arroz, come feijão, come carne. Ela também vai comer. Né? O bicho pega quando alguém quer pedir uma pizza no meio da semana que ela não pode comer. Mas o que acontece? Eu trabalho muito com a questão emocional e as minhas pacientes muitas vezes falam assim, nossa, pediram pizza, eu não senti a mínima vontade de comer. Entendeu? Aí é leve. Pesado é aquela situação de, pediram pizza, eu tive que me trancar no meu quarto para não sentir o cheiro, porque foi agoniante. Gente, não vai funcionar assim. Se isso, aí eu falo para o meu paciente, falo assim, se isso acontecer de novo, você come a pizza. Se você não comer, te engorda mais. Por quê? Aumenta tanto o nível de estresse que ela nem vai conseguir emagrecer, entendeu? Então, ela precisa entender o seguinte, não precisa fazer uma comida para ela e para a família dela. Ela vai comer a comida que ela faz para a família dela. E a mulher é o termômetro da casa. Sem perceber, a família vai estar comendo melhor também. Porque ela vai começar a fazer mais legumes, começar a fazer mais salada, mais variedades. Né? Então, uma casa que tinha antes macarrão, arroz, feijão e carne, agora vai ter tudo isso e mais legumes, saladas. E aí ela vai colocar no prato dela o que ela pode. Que é a necessidade dela, Exatamente. Né? Então, ela vai colocar a quantidade que ela pode. Igual quando eu era paciente dela, da Thaís, e eu falei pra ela, a gente pede pizza, eu como duas fatias de pizza. Você lembra que eu te falei? Aí você falou assim, você consegue comer só duas? Tipo, porque você tá com uma pizza enorme na frente, né? E eu não fazia dieta e nem tinha procurado ainda, né? E aí eu falei pra ela falou assim, nem tô acreditando. Eu lembro direitinho de você falar, porque a maioria das vezes você pede uma pizza, você come bastante, você não come só 2 pedaços. E eu não, eu sempre tive isso. 2 pedaços tá ótimo pra mim. Eu já sou uma pessoa sempre, desde quando eu era pequena, eu só como se eu estiver com fome. Pode, por exemplo, se eu tiver me alimentado, chegar o que for, eu não vou comer. Mas é o certo, né? Isso é o certo. Mas também, essa questão também é um mito, né? Comer quando tem fome. Nós precisamos comer em horários. Por isso que foi que eu comentei antes de começar, que aí eu deixo de comer durante o dia e me acaba à noite. E olha que legal, muita gente passa por isso aqui também. Se você passa por isso, já deixa aqui nos comentários também, porque muita gente passa por isso. Que é, eu não como nada de dia, eu só como à noite. E a gente tem umas questões metabólicas importantes que a gente precisa falar. Durante o dia, você está envolvido ali com as suas tarefas, a adrenalina está lá em cima. Existe uma tendência de, muitas vezes, deixar passar batido, você não sente fome e está tudo bem. Só que vem à noite um rebote. Você inconscientemente vai compensar tudo que você não comeu durante o dia e a noite. E a questão metabólica importante da gente falar é que a resistência insulínica à noite ela é maior. Então, se eu como muito carboidrato de noite, eu engordo mais. Olha. Aí a questão é a seguinte, se eu como um lanche bem caprichado ali na tarde, né? Como proteínas que vai me trazer saciedade, eu chegar à noite com menos fome. É porque a gente... O certo, quantas alimentações no dia para fazer? Mas geralmente, né, é um café da manhã, pelo menos. Aí se uma pessoa acorda muito cedo, tipo ali, toma um café por volta de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, o ideal é que ela faça uma colação, que é uma refeição antes do almoço, uma refeição leve. Quando a gente fala comer de 3 em 3 horas, gente, não é comer um sanduíche 3 horas. É uma fruta, não é comer um boi. Né? E a fruta sempre acompanhada de castanhas, por exemplo, ou proteína, para não dar pico de índice glicêmico, né? Então, toma ali um café da manhã. Porque o que acontece? Às vezes você, não, mas eu só como 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e janta. Mas vai ver o prato, é um prato desse tamanho. Vai ver o que ela come no café da manhã, é 2 pães, né? Café com leite, ainda fruta ou vitamina. Então, assim, é muita coisa. Mas quando você fala em 2 pães, é o francês você tá falando? É, um exemplo, né? Não, porque eu como aquele que você sabe que eu fiz para você lá em casa. Eu gosto do... eu gosto do ovo mexido, eu gosto do pão de forma, aí eu passo ele na Manteiga. Na manteiga rádio, eu tosto ele, mas eu ponho pouca manteiga. Eu faço ovo mexido, põe um requeijão em cima, e o iogurte natural que eu faço lá em casa. Eu mesmo, só que aí eu gosto de pôr paçoca. Aí. Ué, assim, pra montar pra você, eu teria que calcular direitinho, né? É. Porque, assim, pode ser que, dependendo do horário que você acorde, seja um bom café da manhã, pra segurar pro horário do almoço. Por exemplo, uma pessoa que toma café da manhã por volta de 8,
e almoça meio-dia, ela não precisa de mais de uma refeição de manhã, entendeu? Ou, às vezes a pessoa come 9, então 9, 10, 11, 12, meio-dia já está na hora do almoço. Já dá a diferença de não quase 4 horas, né? É, não precisa. E Só agora, uma pessoa toma Thaís, café bem cedo. vamos para a polêmica do dia. Eu estava conversando com ela antes, falei, eu vou comentar sobre isso. É moda ou não é? É mito ou não é? O café com açúcar pode ou não? Então, o café com açúcar, né? Eu costumo falar para os meus pacientes que é o seguinte: depende muito da quantidade do café que você toma. Café em excesso, ele puro mesmo, sem açúcar, ele não é saudável você tomar muitas doses ao longo do dia. Então, já não é saudável porque extrapola a quantidade de cafeína e faz mal, né? Com açúcar, tomar muito café não é bom. Mas se você toma uma xicrinha de café de 50 ml uma vez por dia, ali a quantidade de açúcar é mínima. É insignificante, É né? insignificante. Então, às vezes, a gente fica preocupado com alguns detalhes e o grosso mesmo a gente não se preocupa. Existe um ponto interessante de tirar o café com açúcar, que é colocar o café sem açúcar, que é você começar a mudar um pouco o seu paladar, né? Então, o paladar ir um pouco mais pro amargo ali, tirar um pouco do paladar adocicado. Mas não adianta, a pessoa muitas vezes tá tomando café sem açúcar, mas tá aqui no doce, ó, o dia inteiro, entendeu? É que Como tem é os doce, pacientes que então- têm um paladar infantil, né? Tem. E aí é equilíbrio. Também não sou contra doce. A questão é equilíbrio, né? Precisa avaliar cada caso e colocar nas quantidades certinhas. Para saúde, para estética, para tudo, né? Thaís, qual o maior erro que as pessoas cometem quando querem emagrecer rápido? Passar fome. Passar fome. Gente, sério. Passar fome. Fazer jejum intermitente sem orientação também, né? Então a pessoa fala assim, não, vou fazer jejum intermitente, aí ela faz jejum todos os dias. Gente, jejum intermitente é intermitente, ou seja, é variado. Nosso corpo, ele é adaptado para se adaptar. Ele é formado para se adaptar. Então, se eu não como todos os dias em determinado horário, ele vai chegar uma hora e falar assim, ok, esse é o horário que ela não come e a partir de hoje eu vou entrar em stand-by nesse momento aqui. Então, o seu metabolismo, ele cai. Jejum intermitente, o ideal é fazer dia sim, dia não. E o melhor horário para fazer é à noite, tá? Então, faz um lanchinho leve ali por volta de 5 horas da tarde, no máximo, e vai comer só no outro dia. Mas aí nesse jejum pode o quê? Água, chá, leite? Como é que é? Aí o jejum intermitente pode chá sem açúcar, café sem açúcar, água, à vontade, é muito importante que beba água, né? Caldo de ossos, que é uma opção que você ferve os ossos ali, né? Sem Osso de quê? legumes, sem nada. Osso de boi, geralmente. Delícia, delícia. Que aí tira ali, sai um pouco do tutano, né? Então é proteico, mas ele não quebra o jejum. Então ele é bem interessante também, o caldo de ossos. Já tomou, Ju? Já, por isso que eu tô falando. Nos Estados Unidos, esse caldo de ossos ele vem em saquinhos, assim, em pó, que a pessoa dilui na água quente. Aqui não tem, né? Aqui no Brasil ainda não chegou. Mas vamos torcer para que chegue. Tá, mas aí o jejum intermitente serve pra... Para o emagrecimento. Também para umas questões metabólicas, né? Mas tem que ter orientação, tem que ter cuidado. Uma ao pessoa fazer. magra que nem eu? Não necessariamente, depende do seu projeto, né? Exemplo, você falou que come muito à noite. Às vezes o jejum intermitente vai ajudar com essa pochetinha que você comentou comigo que quer retirar, entendeu? O cirurgião plástico também ajuda. Vou te indicar o Dr. Luan Barros, trabalho junto lá com ele. Ah, mas não sei se eu decorar de cirurgia não, viu? Eu sou meio... Ih, tranquilo. Sou doida para fazer. Tranquilo. Mas voltando, existem pessoas também, por exemplo, eu tô de dieta. Aí a pessoa, por exemplo, come algo que ela não gosta, que ela detesta. Exemplo, tem gente que não gosta de comer ovo de manhã. Ah, mas estou de dieta, eu vou comer ovo de manhã. Isso é um tiro no pé, a pessoa vai enjoar ainda mais daquilo ali. Outra coisa, eu vou cortar o arroz, vou cortar o pão. A gente tem que ter um pouquinho de calma nisso aí. Porque às vezes a pessoa corta ali por um período, emagrece, mas depois ela volta indiscriminadamente. Então, eu uso a técnica. Muitas vezes, então vamos ficar um mês sem, depois insere devagar. Então, precisa ter técnica também para voltar. Senão você acaba se privando ali por um tempo e depois vai descontroladamente. Eu conheço né? pessoas que emagreceu, perdeu 30, 40 quilos, mas depois
voltou e pior que volta, pior, né? E a pessoa fica... É uma dieta tão ruim que a pessoa fica assim, ai, quando que acaba essa dieta? Né? Cria Já um prazo começa... de validade ali. Ah, vou fazer dieta por 3 meses só. Né? E aí come só salada, ovo e carne. E aí não consegue manter isso por muito tempo, né? Eu amo arroz em branco, gente, eu sou apaixonada em arroz. Não fico sem. Não fico de jeito nenhum. Aí tudo é a questão da quantidade, né? A quantidade. Dá para ter uma alimentação saudável sem gastar muito? Com certeza. É outro mito, né? A nutrição ela é cheia de mitos. Né? Muita gente fala, fazer dieta é caro. Gente, sinceramente, tem gente que gasta R$100 com uma pizza, mas acha R$100 no whey que vai durar o mês inteiro caro. Verdade. Né? Tem gente que, fala que fruta é caro, mas paga R$20, R$30 num açaí. Né? Então, assim, o que é caro e o que é barato? É tudo aqui, na nossa mente. Mas a questão é uma coisa que eu aprendi, né, no mercado. Eu vou no mercado, eu compro 2 mangas, compro 2 abacates, porque eu não compro muita quantidade porque perde. Compro um mamão do maiorzinho, e aí eu já pico, deixo separadinho, porque se tiver já pronto, só para você chegar na geladeira já pegar, é até mais fácil. E não fica, assim, eu não gasto muito. Eu compro as frutas todas que eu gosto, particularmente, e não fica tão caro quanto um Doritos, que é R$16. Né? E não isso. Vai... Não. Não tem nem comparação, né? Não tem, exatamente. Você come, parece que não comeu nada, o Doritos. Sim. E verdura também, gente, é muito barato. Muito barato. Nossa, não tem desculpa, porque pelo menos aonde eu vou, o mercado de segunda, terça e quarta, todos os mercados aqui tem a promoção da verdura e do ovo. Mas o caro e o barato, ele é muito relativo e ele está muito associado com as suas emoções. Então, por exemplo, mas eu vou comer uma fruta, eu não sinto o prazer que eu sinto comendo um Doritos, por exemplo, ou comendo um açaí. Então, exemplo, R$30. Tem gente que paga R$30 de açaí, em um açaí. R$30 dá para fazer suas compras de fruta da semana. Você tendo, assim, um planejamento da quantidade que você precisa por semana, você consegue comprar, não desperdiça. Eu compro toda semana. Né? E é importante, porque fruta, gente, não é embalado. Tem tempo de vida de prateleira menor. Né? Então, é importante fazer essa compra semanalmente. Às vezes, até 2 vezes na semana. E assim, as pessoas precisam entender o que é caro e o que é barato. Eu tenho, por exemplo, tive um paciente que ele achava caro comprar fruta, e ele falou pra mim, a dieta tá saindo caro, tô gastando tanto a mais, tal. Mas assim, ele toma 2 caixas de cerveja por semana também. Isso não é caro. Né? Então tá num nível ali de percepção de prazer também. Né? E aí a gente tem que desmistificar isso muito fortemente, até porque mesmo se fosse mais caro fazer dieta, mais caro é o medicamento que você vai precisar quando você ficar diabético. É verdade. Mais caro é o remédio que você vai precisar quando você ficar hipertenso. Aí vai gastar com a saúde com juros compostos. E falando em cerveja, quando eu fui nela, eu bebia muito, né? Agora eu não bebo mais, já tem 1 ano que eu não bebo. Graças a Deus, estou amando. E quando eu bebia, eu lembro que eu falei pra você, eu deixo de comer, mas eu bebo. E aí você falou assim, não, bebe, mas você passou o tanto, mais ou menos, que era bom eu tomar. E a cerveja também. Me fala um pouco dessa cerveja para a pessoa que gosta de beber, poder beber também. Pegando esse gatilho aí que você falou, existe, né, umas desculpas que as pessoas contam, né? Uma delas eu não vou começar a dieta porque eu não quero largar minha cervejinha. Porque eu não vou parar de beber. Isso aí eu ouço de monte. Mas é possível você ter equilíbrio. Aí também é uma escolha. Fala assim, olha, mas mas é porque eu gosto de beber muito. Fala assim, então você quer continuar bebendo, então tá tudo bem, você escolheu beber e não pela sua saúde, tá tudo bem, cada um cuida da vida que escolheu para si também. Né? Mas para o processo de emagrecimento, é possível você manter o equilíbrio bebendo pouco e escolhendo uma cerveja que seja low carb ou 0 álcool. Que o meu cunhado passou por nutricionista, algumas coisas. A única que foi liberada para ele foi a Heineken. Então, só que a Heineken, ela é a mais calórica de todas. Olha aí para você ver.
né? A Heineken é a mais calórica de todas. Teve aí um vídeo que saiu na rede, que viralizou, e todo mundo entendeu errado. Eu já ouvi assim, mas a Heineken é low carb. Não, gente, a Heineken não é low carb, tá? A Heineken, ela é puro malte. Malte é carboidrato. Malte é glúten, tá? Então, ela é uma cerveja que tem glúten, que tem carboidrato, sim, e tem muito álcool, porque o teor alcoólico dela é até um pouco maior do que o teor alcoólico das outras. Então, nem a zero dela é boa? A zero dela não tem álcool, então ela é boa. Então, a Heineken zero álcool, ela é boa. Eu não lembro. Qual que você me passou mesmo? A Mistel Ultra. A Mistel Ultra. Tem a Mistel Ultra. Hoje tem outras marcas que tem essa linha Ultra. Então, sempre que você vê Ultra... Ultra escrito, é com álcool. É com álcool, mas é low carb. Ela tem menos calorias. Eu até bebo, eu não, assim, eu não... Eu tomo, quando eu posso, eu só zero. Eu só tomo Heineken, assim, a minha irmã falou que tem uma outra aí que é zero, que tá muito boa, que é a Corona. Mas eu não sei, mas assim, graças a Deus nem zero tô tomando mais. Thaís, você tem alguma dica para aquelas pessoas que, como eu conversei com você mais cedo, desconta as emoções na comida? Sim. Primeiro, né, toda falta, né, gera um excesso. Então, a gente precisa ter bem claro isso na nossa mente. Falta de quê, Thaís? Geralmente, essa falta está relacionada com falta de afeto, falta de amor. Então, quando você sente falta disso, seja na infância, seja na fase adulta, né? Ou seja, um vazio, você tenta preencher. A gente geralmente preenche com alguma coisa e a comida vem preencher, porque você coloca para dentro. Então, o vazio dentro da gente você quer preencher com comida. Mas não preenche, porque a comida ela é passageira. Ela entra e ela é digerida e vai embora. E aproveitando o gancho, tem como diferenciar a fome física da emocional? Com certeza. Geralmente, a fome física é aquela fome que dá no horário de comer. É uma fome que você come o que tem para comer, ela não é seletiva. Tem arroz, feijão, não gosto, mas é o horário do almoço, vou comer. A fome emocional, geralmente, ela é seletiva e ela acontece em horários onde você não deveria estar com fome. Exemplo, é aquela fome, assim, 1 hora depois que você acabou de almoçar. Nossa. Né? Não é possível que 1 hora depois que você acabou de almoçar, você esteja com fome. E aí eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, começa a anotar, começou a sentir essa fome, começa a anotar o que você está sentindo. Comece a investigar, confrontar os seus sentimentos para você entender de onde que está vindo essa vontade de comer. Né? Porque isso vai ajudar você a ter uma percepção. Porque tem gente que nesse também evento de fome emocional, ela come além da conta. Além de ser em horários que não deveria estar com fome, além de ser seletiva. Então, ela não quer o arroz e feijão, ela quer uma pizza, ela quer um doce, ela quer um biscoito recheado, né? Ela quer algo ali que, às vezes, se não tiver em casa, ela sai para comprar. Ela come também compulsivamente. Então, ela come muitas vezes sem parar. Então, ela mastiga muito rápido, engole muito rápido, pega outra coisa. Então, é um episódio realmente complicado ali, onde ela não consegue parar. Então, tem esse comer descontrolado ali. Né? Eu tenho ansiedade. E aí, eu tento comer bem saudável, né? Não sempre, porque quando eu tenho vontade, eu como mesmo. Só que, igual, eu não gosto muito de doce. Mas quando eu estou ansiosa, quando bate aquela ansiedade, eu tenho que comer. Aí me dá uma doidura que eu tenho que comer. E o que eu faço? Eu não compro, a maioria das coisas eu não compro. Eu compro mais coisas saudáveis para casa. Quando dá vontade, eu compro e como. Porque se eu estiver em casa, nessa hora eu como tudo. Tipo, se for uma caixinha de bis, eu já não gosto. Olha, tanto que é engraçado, eu não importo com doce. Mas se eu estiver na ansiedade aquela hora, eu como a caixa inteira. É isso, a fome emocional, né? Ela vem muito assim acompanhada dessa ansiedade ou às vezes de uma tristeza momentânea, né? Então a ansiedade ela é você esperar algo do futuro. Do futuro. Sofrer, né? Isso, sofrer por algo que ainda não aconteceu. Isso. E aí você busca comida como um conforto ali, né? Para aquilo. E também investigar as faltas, né?
O que faltou? O que é esse vazio que você sente? De onde vem esse vazio que você tanto quer preencher? Que, inclusive, é algo que a gente vê muito naqueles Quilos Mortais, né? Uhum. Eu gosto de assistir. E a gente percebe que muitas vezes é o hábito, né? Mas no Quilos Mortais, acho que um episódio só era dos hábitos. O restante era emocional. Alguém morreu, ou foi abandonado por outra pessoa, ou alguém fez alguma coisa com ela, né? Sempre e aí assim. A questão emocional da falta gera esse comer aí mais descontrolado também. Thaís, como a comida influencia no nosso humor e na nossa autoestima? Então, os alimentos, eles possuem nutrientes. E esses nutrientes, eles são diretamente associados com neurotransmissores. Por exemplo, a banana e o cacau, eles são precursores de serotonina, que é produzida lá no nosso intestino. Então, se a gente come banana com canela, com cacau, e principalmente logo pela manhã, a gente tem um pico maior de serotonina. E a serotonina, ela é aquele hormônio que dá prazer, dá alegria durante o dia, né? E à noite ela ajuda também na produção de melatonina. Então você dorme melhor. E comer melhor vai ajudar todos os processos metabólicos do nosso corpo a funcionar de uma forma equilibrada, que você vai conseguir também dormir melhor. E a gente sabe que uma noite só mal dormida, ela aumenta a sua ânsia por comer comidas mais palatáveis, gordurosas e doces, e aumenta o seu estresse. Então, uma noite mal dormida faz com que o seu ritmo alimentar ele mude. Então, é uma coisa que leva a outra. Tem um paciente que ele falou assim, eu não estou dormindo bem, não sei o que. Ele tinha feito um tratamento comigo, ele chegou a emagrecer 30 quilos. Depois ele acabou voltando, ganhou mais 10 e voltou no consultório. E ele falou assim, Thais, eu não estou dormindo bem. Eu falei, não, então tá bom, você vai fazer dieta. E aí semana que vem eu te mando um manipulado para te ajudar a dormir melhor. Na outra semana eu falei, e aí, tudo bem? Vou te mandar um manipulado para você dormir melhor. E ele falou para mim, Thais, não precisa, eu já estou dormindo muito melhor. Olha. Então, muitas vezes, o alimento, ele cura também. Thaís, carboidrato, comer à noite engorda, é mito ou pode comer? Então, a questão da quantidade vai interferir, né? Como eu falei, há uma resistência insulínica natural, metabólica, que acontece à noite. Então, nosso corpo digere menos esse carboidrato. Então, comer carboidrato em excesso à noite é ruim. Mas comer, por exemplo, 3 colheres de sopa de arroz, não é ruim. Tá? Não vai prejudicar tanto. Agora, não, eu vou comer 2 pães, né? Ou um pão enorme, ou eu vou comer muito macarrão. Aí sim é um problema. Thaís, existe um jeito de reprogramar a mente para ter uma relação mais saudável com a comida? O reprogramar a mente, a gente precisa de alguns passos. Então, a gente precisa de um motivo claro. Então, por que eu preciso emagrecer? Isso precisa estar muito claro na sua mente. Seja ganhar massa também, seja qualquer objetivo. Porque a gente não faz nada de graça nem para nós mesmos. Então, a gente precisa ter esse foco no que eu vou ganhar. Tá? Então, o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar tal coisa. Então, eu vou ganhar emagrecimento, certo? O que isso é vantajoso para mim, né? Qual a vantagem que eu tenho disso? E colocar explicitamente, vou poder vestir uma roupa melhor, vou poder me sentir mais bonita, poder olhar no espelho e me reconhecer. Isso são algumas frases que as minhas pacientes falam para mim Colocar quando um biquíni, né? Porque até a Priscila Alves, a minha amiga, uma vez eu vi que ela é personal. Ela falou, o que adianta? Eu já fiz isso, eu já fui errada. Eu quero ir para a praia, eu quero emagrecer rapidão. Ah, você fez isso já mesmo? É só quando eu ia para a praia, quando eu ia, né? Eu vou para a praia tal dia, um mês. Não, eu vou emagrecer correndo. É sempre assim, né? Aí faz aquelas dietas doidas, né? Aí já não é reprogramar, não. É só... Ali é só momentâneo. Né? Então, você precisa reprogramar no sentido de longo prazo também. Então, criar metas de pequeno, né? Médio e longo prazo. Para que você realmente reprograme a sua mente para o futuro. Para que isso se torne definitivo, né? Se torne definitivo, se torne um hábito, né? E fazer isso de uma forma leve.
Porque se for pesado, não compensa. Então, assim, quando a gente é movido por duas questões, tá? Então, a gente é movido pelo resultado ou pelo processo. Se eu sou movida só pelo resultado, eu não vou ser feliz no processo. E a maioria das pessoas querem só o resultado, É né? só o resultado, e momentâneo, igual você falou. Eu queria ir pra praia, queria estar bonita aquele tempo. Aí parece que a gente faz. Aí chega na praia e engorda uns 10 quilos. É, como tudo que Que vem. adiantou? É só o primeiro dia, né? De biquíni. O que adianta? Mas é muito sobre isso, é sobre a gente ser feliz no processo. E aí, outra técnica para a gente reprogramar é a gente reforçar esses motivos todos os dias. Tá? Então, a gente precisa não só escrever uma vez. Uma técnica que eu uso com os meus pacientes é fazer post-it e deixar pregado atrás da porta ou em algum lugar estratégico onde você consegue ver todos os dias. Onde você consegue se visualizar também lá no futuro. Então, isso também é outra técnica de reprogramação. Pegar uma foto de um abdômen que você gostaria de ter, ou de um corpo, aí você, né, tira assim, a cabeça. Não literalmente, né? Mas dá a foto. E aí você coloca ali, às vezes, num mural ou em um vídeo que você possa estar vendo todos os dias, para que você realmente tenha ali uma visão clara de futuro. Porque quem não sabe onde quer chegar, aceita qualquer caminho. Qualquer caminho. Então, a gente precisa o quê? Ter claro na nossa mente onde eu quero chegar e fazer isso. E repetição, gente. A repetição leva à perfeição. Tudo é treino, né? Tudo é treino. Eu tenho um paciente, por exemplo, primeira consulta. Ai, nossa, mas eu gosto tanto de pedir iFood. Ai, mas nossa, eu gosto tanto de doce. Segunda consulta, eu ia aí, pediu muito iFood. Nossa, nem precisou. Olha aí. A mente começa a mudar. É a mente. Tudo começa na mente, não adianta. Até você falou, ver uma foto de um abdômen já é a mente. Você fica programando aquilo, né? E a foto do abdômen, Sara. Pessoal, agora nós vamos para as nossas perguntas da internet. Faço fit dance, boxe, 1 a cada dia. E musculação. Essa sequência é positiva para ganho de massa? @Silva_Leidiane. Então, é interessante a gente entender o seguinte, eu como educadora física, eu posso te orientar com relação ao exercício. E aí eu teria que conhecer você, saber quantos quilos que você pesa, né? Qual que é o seu objetivo, por quê? Porque se você é magra e quer ganhar massa muscular, você fazer muito exercício aeróbio pode dificultar chegar lá. E a gente também precisa ter em mente que você precisa comer melhor. Então, uma pessoa que quer ganhar massa muscular, ela não pode ter déficit calórico, então ela tem que comer bem, tá? Então, a dieta também é importante nesse processo. Claro, tanta atividade sim é muito saudável. Se tiver compatível com a quantidade energética que ela está consumindo, ela vai conseguir ganhar massa muscular. Agora também depende da divisão aí desses grupos musculares no treino, de fadiga, por exemplo. Vamos supor que ela faz o boxe antes da musculação e vai, depois do boxe, treinar a perna, mas ela tá cansadíssima. Não vai render no treino. Então, tem que ter foco. Você quer ganhar massa muscular? Foca na musculação. É isso aí. Porque senão nenhum dos três fica bem feito, né? Aí vai sim ter ali uma definição, né? Mas não, a hipertrofia ali, ganho de massa muscular, provavelmente não. Coca Zero faz mais mal que Coca normal? @Denzel Davi. Olha, esses dias no consultório eu ouvi isso de uma paciente. Ela falou assim, olha, refrigerante faz mal, não faz? Eu falei, faz. Ela falou assim, olha, então eu prefiro passar mal sem diabetes. Passar mal sem diabetes. Tipo isso aqui, né? Tipo assim, não ficar saudável, mas não ter diabetes. Não ficar saudável, mas continuar magra. Porque a diferença da Coca Zero para a Coca normal é que a normal tem açúcar, né? A Zero tem outros componentes? Tem. E um mito que o pessoal fala muito é que a Coca tem muito sódio. O problema da Coca não é o sódio. Tá? Refri nenhum, problema é o sódio. Se você olhar lá atrás, o sódio ele é ínfimo. Esse não é o problema. O problema está atrás de todos os outros compostos ali. Tá? Então, o caramelo 4, que é o corante, que tem tanto em uma quanto na outra, né? E outros compostos ali. Então, assim, as duas fazem mal. Mas, se você quer tomar uma coquinha de vez em quando, eu indico a Zero. Tá? É uma pergunta realmente muito polêmica, porque depende muito, claro, da quantidade que você consome, né?
E do ponto de vista de cada profissional. Mas, ruim pelo ruim, vai numa que não vai te dar pico de índice glicêmico, não vai, né, causar ali um aumento de calorias no seu dia a dia, mas consumindo sempre com moderação. O que é moderação, Thaís? Uma latinha por semana, daquelas pequenininhas. Mas a Coca é o refrigerante, a Coca, né? Porque tem vários outros refrigerantes. É o que mais faz mal? E é por conta do caramelo 4, assim, que é a questão. E, assim, tem uma questão que é bem latente, que o mais famoso incomoda. A Record não incomoda, a Globo incomoda. Ah, entendi. Entendeu? Então, o mineiro não incomoda, a Coca incomoda. E todo mundo gosta de Coca, né? Um calor, a Né? Coca gelada, gelo e Eu limão. tomo 0, né? Mas eu tomo muito. Eu também posso nem falar nada, eu prefiro me abster. E aí a gente precisa entender que todo refrigerante não é saudável. Mas, por exemplo, se você quer escolher um para tomar de vez em quando com menos risco, escolhe os incolores. Então, um Sprite, né? Ou um Aquarius Fresh, sim. Uma água com gás, Aquarius é refrigerante. Uma água com água gás? com gás é liberado, é água, né? Então é tranquilo a água. Tudo que é fit realmente é saudável? @Lore Silva. Não necessariamente. Exemplo, tá? Existe sim algumas configurações que a legislação permite que a pessoa coloque fit, tá? Vamos usar o exemplo aqui, por exemplo, aquela bolachinha Nesfit, né? Que ela vem com aveia. Mas se você olhar a composição dela, ela tem açúcar, ela tem gordura, a caloria dela é igual a da Passatempo, né? Ela tem um pouco de fibra. Então, se a gente for pensar, por exemplo, uma pessoa que não come nada de fibra e comeria aquilo ali como uma opção, não ia dar nem a quantidade de fibra diária para ela. Mas é melhor, de certa forma, do que ela consumia Passatempo, né? Mas porque... fit no sentido de emagrecer, de melhorar perfil lipídico, de melhorar glicemia, não. Porque até os wheys, os hipercalóricos, tem os que é bom e tem os que é ruim. Mas cada um é para um propósito. Né? Mas eu falo questão... E, por exemplo, receitas fit, né? Para quem me conhece, me acompanha no Instagram... @NutriTaisFirmes, segue lá. Ela faz a publi dela. Claro. Eu avalio receitas e eu comecei, né, pioneira aí, né, nessa questão de avaliando receitas, porque eu via muito disso, tipo assim, de receitas fit na internet, mas que você vai ver, tipo assim, as calorias e a quantidade de ingredientes ali não comportam uma refeição fit e nem é voltada para o emagrecimento. Então, assim, nem tudo que é fit te emagrece. E tem outra coisa, o saudável também não te emagrece. Fruta é saudável, mas se você comer demais, você vai engordar. Carne é saudável, se você comer demais, você vai inflamar. Tudo em excesso faz mal, na verdade, né? Por isso o equilíbrio, né? Muito importante ter o equilíbrio. E eu estou lançando junto com mais 2 sócias da inteligência emocional um curso que é uma imersão para emagrecimento, chama Ponto de Equilíbrio. Maravilhoso. Onde a gente vai trabalhar mulheres, tá, em potencial, mulheres que pretendem emagrecer e não engordar mais. Então, a gente vai começar por Campo Grande. Nossa! A gente vai começar por Campo Grande. A gente já ia fazer a inscrição no Campo Grande. Não, mas vai vir pra cá. Mas, Thaís, só aproveitando o gancho, sobre essa questão da imersão para emagrecer. Então, como eu estava conversando com você mais cedo, que eu falei que eu ia fazer essa pergunta. Uma pessoa que é do meu biotipo, eu olhando para mim, quem olha para mim, eu não preciso emagrecer, mas eu preciso perder minha pochete, que me incomoda bastante. Como seria essa minha dieta para não perder o pouco que eu tenho e perder a pochete? Então, na verdade, a gente tem que avaliar, porque às vezes essa pochete pode ser uma inflamação. Se você uma dieta anti-inflamatória, pode ajudar você a ter um perfil lipídico reduzido nessa região do abdômen. É importante que você treine musculação, porque ao ponto que você treina a musculação, o seu gasto energético aumenta, você vai perder gordura, mas não necessariamente glúteo e nem perna, porque a gente consegue privilegiar essa musculatura, né? Então a sua musculatura ela vai ficando maior, ao passo que a cintura e o abdômen ela vai reduzindo.
Então, é um processo, né? A gente vê a Pri, por exemplo, né? A Pri, ela tem fotos de antes dela começar o processo dela. Tem. É mais ou menos seu biotipo aí, ó. É verdade. Tá E hoje é vendo? maravilhosa, né? Nossa. E ela não fez nenhum procedimento de lipo, nem nada assim. É dieta, é treino, né? E põe treino nela, né? Entendeu? Mas não precisa treinar daquele Gi, jeito. vamos pra academia, eu e você não tá aí, né? Não, eu tô precisando urgente. Vamos ter que dar um jeito, Gi. Thaís, Faz a programação mental. É. Coloca o corpinho lá, escreve. Porque mesmo que você, por exemplo, não inicie agora, um dia vai fazer sentido. Você começar se falando, gente, eu tenho que começar. Entendeu? E aí você vai começar e vai começar gostando do processo. Porque essa é a grande sacada. É gostar do processo e não só do resultado. Exatamente. Thaís, é verdade que comer devagar ajuda a emagrecer? @Raíssa_Santos. Com certeza. Por quê? Né? Nós temos um sistema do nosso cérebro, junto com o nosso estômago, que a gente recebe um sinal de saciedade, né? Então, o que acontece? Ele leva 20 minutos da primeira colherada até se saciar, né? Então, quando a gente come muito rápido, em 20 minutos você come muita coisa. Né? Agora, quando a gente come devagar, mastigando, saboreando, além de trabalhar essa questão do maxilar, às vezes fica até doendo, né? De tanto mastigar, você fala, não aguento mais, tá ótimo. Passa esse tempo suficiente para o seu estômago mandar esse sinal para o seu cérebro. E Gi, eu faço tudo errado. Eu como super rápido. Não pode. A gente precisa. E outra coisa, saborear o alimento, né? Tantas vezes a gente fala assim, ai, eu amo pizza, mas você não come, você engole. Ai, eu amo chocolate. Sabor. Amo chocolate, mas você mastiga e engole o chocolate, você não saboreia. A técnica para você comer um chocolate ou um doce é você deixar derreter na boca e deixar a ponta da língua ter acesso a esse doce. Ah, isso eu não sabia, não. Porque a ponta da nossa língua é onde tem os receptores de doce. Thaís, como manter uma alimentação saudável quando você tem uma rotina corrida? @PeixotoCG. É muito importante que a dieta faça parte da sua rotina. E não você mude a sua rotina para adaptar uma dieta. E seria ela carregar marmitas? Isso. Adaptar o que fica fácil para ela. É marmita, é comer fora, o quanto que vai comer, né? Porque assim, ela come alguma coisa. Ela come fora ou ela come de marmita, né? Porque alguma das opções. E que se você faz sua marmita, você faz sua comida, né? Isso. Mas exemplo, tem como emagrecer ou ser saudável comendo em restaurante? Tem. Você vai ter que falar não para a lasanha, né? Para as frituras. Você vai ter que fazer boas escolhas. Então isso aí é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas querem emagrecer, mas não querem mudar os hábitos. Ou às vezes, quando faz a marmita, come bem, mas quando vai comer no restaurante não consegue resistir. Não pega o que é importante. Então a gente precisa, sim, ter esse equilíbrio. E assim, a vida é corrida, é carregar, mas carregar o que é fácil. Então assim, eu vou carregar um sanduíche de frango, se eu não tenho onde armazenar esse sanduíche, não vou. O que eu posso levar então? Uma fruta e um whey protein? Né? Então, a proteína do frango eu troco pela proteína do whey protein. E o carboidrato do pão eu troco pela fruta, que fica fácil de eu carregar para qualquer lugar. Né? Ou eu, por exemplo, tenho já uma geladeira no meu trabalho. Então, lembrar de levar isso aí também. E aplicar o não. Por quê? No trabalho sempre vai ter aquela pessoa que quer pedir um iFood, né, que quer comprar um docinho, que quer fazer alguma coisa extra ali e que não tem o objetivo que você quer. Então, você tem que estar muito focado nisso, né? Se a pessoa cair no buraco, você vai atrás, cai no buraco. É verdade. Então, você tem que estar focado no seu objetivo. E falar não. E lembrando, o não, ele alimenta a nossa autoeficácia. Que é o quê? Eu falei não. Você se sente poderosa por você ter tido posicionamento de falar não. Você fala, uau, eu sou muito boa. Consegui. É aquele ditado, né? Que a gente não consegue mandar na gente, a gente vai esperar o quê se a gente não faz aquilo que é o certo, né? Agora quero saber mais. Thaís, como você escolheu ser amante radical de pessoas e conta o que é para as pessoas que não sabem?
Então, esse nome é estranho, né? Amante radical de pessoas. Esse fim de semana vai ter um encontro de amante radical de pessoas. Aí um amigo meu que vai me dar, inclusive, carona, ele falou assim: e aí, Thaís, tá pronto para o encontro de amantes? Aí eu falei: meu Deus do céu! Se alguém escutar essa conversa... Você vai falar que os amantes tudo se encontrando, se reunindo. Todo ainda, mundo não. junto. E detalhe, amante radical. Radical. Que quer viver no perigo. Né? Não é? Juntou o último agradável. É tipo isso, ainda é radical, né? Radical. Aquele, Tá no perigo. aquele filme, Ri na Cara do Perigo. Né? É tipo isso mesmo. Mas nós somos uma comunidade, né? Uma grande comunidade de pessoas que decidiram avançar no projeto do Márcio Michele, que é o meu mentor de inteligência emocional. O amante radical de pessoas, ele está apto a ser coach, né, na área que ele preferir, e eu aplico muitas dessas técnicas no meu consultório. Geralmente a gente tem algumas ferramentas, e o que são ferramentas? São folhas com algumas perguntas, né, algumas técnicas que a gente aplica. Eu geralmente aplico em algumas pessoas as técnicas nas folhas, algumas pessoas eu aplico na própria consulta, porque se torna uma forma de pensar, né? Olhando sempre para quê? Para o outro, para a dor do outro, entendendo que o outro tem necessidades, que o outro tem um passado. Por isso que o nome é amante radical de pessoas. Por quê? Porque a gente cuida de pessoas e para cuidar do outro você precisa amar, né? E Jesus deu um mandamento para nós, né? Não amar ao outro como você se ama, mas ainda mais profundo. Amar ao outro como ele nos amou. Que é mais profundo ainda, É né? mais Poucos profundo. conseguem. É mais profundo. Então, muitas vezes uma pessoa não se ama. Aí a pessoa fala assim, mas eu não me amo, como eu vou amar o outro? Mas Jesus deixa esse legado para nós, né? Que amar ao outro como ele nos amou. Então, é sem julgamentos, né? É entender pelo que o outro passou. E é difícil. É muito fácil você amar difícil. o amigo, né? Aham. Que te abraçou, que te entende. Agora, você amar o outro que está ali batendo de frente com você. Que te julga. Mas para a minha profissão e para o meu entendimento profissional, igual a gente falou no início, né? Que muitas vezes vem aquela cobrança do mas você é uma péssima nutricionista, porque eu não consegui emagrecer com você, né? Ou até mesmo aquela pessoa vitimista que vai em outro nutricionista e fala mal de você porque não teve resultados com você. Isso. Eu comecei a ter uma percepção e tirar esse peso das minhas costas, porque não é sobre mim, é sobre a pessoa. Uhum. E isso foi libertador. Então, assim, É que eu a pessoa aprendi quer que ela faz o técnicas. milagre sozinha, né? Sendo que depende exclusivamente 100% dele. Ela é só uma ponte para que algo aconteça na vida. Ela vai te dar um norte, mas se você não fizer... E eu já fiz essa pergunta porque eu participei dessa imersão convidada pela Thaís. Eu amei, foi 3 dias incríveis. E eu aprendi uma coisa, que eu também tenho que me amar e procurar me entender também para poder entender outra pessoa, né? Para poder ajudar outras pessoas também. Isso foi muito importante para mim. Eu gostei muito e eu tiver a oportunidade eu vou de novo. Ai, que ótimo. Eu amei. Ai, fico muito feliz. Eu falo que assim, a nossa maior alegria é ver o outro bem. Gostar e não gostar, isso aí é uma opinião de cada um. Mas estar bem, se sentir curado, porque é um ambiente que cura. E a gente fala, pessoas curadas curam, pessoas feridas ferem. Em casa, por exemplo, a minha vida também mudou com a minha filha, né? Então, não só nesse âmbito profissional, mas também as autocobranças, né? A gente se cobra demais, a gente como mulher que tem muita coisa para fazer, muitas vezes a gente não dá conta de tudo e não é para dar conta de tudo. E sabe o né? que eu achei muito importante também que eu aprendi lá? E olha que foi em novembro, né? Que eu fui, em pouco tempo. Eu aprendi a olhar mais pelo outro. Assim, não necessariamente sempre tentar ajudar, mas você tentar entender a dor do outro. Você enxerga diferente as pessoas. Exatamente. Esse fim de semana eu recebi algumas pessoas no meu rancho, aniversário da minha filha, e eles estavam comentando de um menino que ele estava um pouco agressivo. Eu falei, você sabe da história do menino? Olha, a mãe dele é drogado, o pai dele é drogado, a avó dele que cuida dele está voltando para a Europa, o menino vai ficar com uma tia que ele nem sabe quem é. Então, assim... Fica de mão em mão, né?
Então, assim, aí o pessoal falou assim, nossa, eu me senti até mal agora de estar falando dele. E eu falei, então, a gente sempre tem que entender que por trás, né, de um comportamento, muitas vezes rebelde, principalmente o rebelde, porque o rebelde grita pelo amor que não sentiu receber, existe ali uma falta, existe ali uma carência, né, emocional. Então é importante a gente ter esse olhar, né, sem julgamentos. E para não julgar, nada melhor do que a gente entender. Sabe aquele negócio de falar, e a pessoa, não, mas é por isso. Aí você fala assim, agora eu entendi. Eu entendi também, depois que eu fui lá, que eu estive lá na imersão, que a gente começa as pessoas julgam demais a gente, né? E a gente começa a entender, não, é o olhar delas pra gente. Porque as pessoas julgam, a gente acha que quando a gente está mal, né? A gente acha, não, realmente é desse jeito, a pessoa está julgando, está falando que eu sou assim, a gente você acaba que acredita, né? E aí eu aprendi, aí sabe o que eu faço? Eu paro e falo assim, é a pessoa que acha isso de mim, não é eu que sou, entendeu? Eu pus isso na minha cabeça, depois da imersão. Nossa, eu mudei muito. Aí as pessoas, Gi, você mudou muito. Não, eu encontrei a minha essência, que eu tentei... eu conheci a Thaís fala que gosta de uma coisa, eu tento ser a pessoa que ela gosta para ela estar do meu lado. Eu conheci a Lídia e tantas outras pessoas que passam na vida da gente, eu vou ser assim porque a Lídia gosta de mim assim. E eu? Que hora que eu vou pensar em mim e voltar ao que eu era? É porque a gente muito que se quer agradar o outro, agradar sempre o outro, e a gente esquece de si mesmo. Por isso que a gente vive com depressão, ansiedade e tudo mais de doenças que tem aí, né? Então eu amei, procurei terapia também antes de ir na imersão. Eu achei muito importante isso. E eu trouxe a Thaís para isso também, para falar sobre essa inteligência emocional que é maravilhoso. E mais importante ainda é blindar a nossa mente, né? O blindar a mente é isso, é não deixar que eventos externos afetem o seu emocional. Uma vez eu ouvi de uma amiga, eu fiquei muito brava, antes de eu entrar nessa área da inteligência emocional. Eu lembro que eu tinha sido, eu fui convidada pela revista Cult, ia ter um coquetel. E eu tinha participado da revista e eu falei pro meu marido pra gente ir. E ele fez muito pouco caso de ir. Eu fiquei muito brava. Aí ela falou assim, olha, o mais importante não é o que a pessoa faz com você. O mais importante é o que você faz com o que a pessoa fez com você. Cara, eu fiquei muito brava. Eu não entendi, mas eu falei assim, ela tá defendendo ele, que raiva. E fiquei com aquilo ali me remoendo. E aquilo ali me afetou de uma tal forma que eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Né? Aquela ansiedade. Depois eu fui para essa área da inteligência emocional e é libertador, porque a gente aprende o quê? Que realmente não é o que a pessoa faz com você, é o que você faz com o que a pessoa fez com você. Então é você jogar a responsabilidade pro outro, falando, não, meu filho, aqui não, ó. Se você não quis ir, quem perdeu foi você. E assim, o que é importante pra gente, às vezes não é importante pro outro. Não, nem é às vezes, a maioria das vezes não é, porque cada um pensa diferente, cada um tem uma vontade diferente, né? Então, eu entendi muito isso. Não só com a imersão, mas igual eu venho buscando. E eu ouvi falar, depois da idade que você está, eu tenho 34 anos somente, gente, você mudar. Gente, eu procurei melhorar, não mudar. Eu procurei me encontrar, e eu estou me encontrando até hoje. Estou à procura, porque eu não me encontrei 100%, e estou gostando do que eu estou enxergando aqui, a Gi nova, que é a antiga, que eu estou voltando a ser o que eu era, né? Sim, com certeza. A minha irmã todo dia fala pra mim, sai desse Instagram, porque às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu preciso mandar muita coisa pra aprovação. Aí passa uns perrengues, aí ela quer me ligar, quer fazer alguma coisa, e eu tô sempre trabalhando, né? Minha irmã, sai desse Instagram, eu não teria paciência não, fazer esses provadores que você faz, esse povo... Aí eu falo, Lívia, é o que eu gosto de fazer, isso aqui... Pra mim é importante, pra ela não é. É o que eu falo também. A gente tem que se livrar disso. E se livrar da culpa também, né? Frei Gilson fala que uma das nossas maiores perdições é o homem velho. O que é o homem velho? É o homem que te culpa, é a voz da sua pessoa antiga te culpando ali, né? Falando assim, mas você não deveria fazer isso, né? Para sua nova versão. Ou te levando ali para um caminho que hoje você sabe que não era o certo, né? Então a gente tem que realmente ter essa mente nova e carregar, né, as nossas convicções.
Isso é muito Mas importante. imagina a pessoa ficar do mesmo jeito a vida inteira. Nós todos estamos em transformações. Cada etapa que a gente vive, tanto no relacionamento, com família, cada coisa que acontece, vai fazer a gente mudar e se tornar outras pessoas. Mas vai para o lado ruim e lado bom também. Eu falo que, ainda mais por ser mulher, é tão difícil. A gente casa e tem filho, a gente vive para eles, né? Esquece da gente. Aí tem a casa, tem família, tem marido, esposa não, filhos, e a gente começa a viver a vida deles e esquece a gente. E quando a gente sofre, ainda bem que eu sofri, fui atrás de melhora, né? De procurar quem realmente eu sou para buscar isso. E falando de mudanças, né? De fato, a gente nunca é a mesma pessoa, mas se a gente não se abre para a inteligência emocional, o que acontece muitas vezes é as dores. Porque a gente carrega dores. E se a gente não blinda a nossa mente, a gente vai acumulando dores. É a gente se tornar pessoas idosas amarguradas, né? Então, hoje, quantas pessoas idosas você conhece maleável? É muito raro. Difícil. Parece que quanto mais idoso vai ficando, uma pessoa mais difícil vai se tornando. Mas né? é porque também carregam muitas crenças, né? Porque, querendo ou não, hoje se fala mais sobre inteligência emocional, tem os psicólogos, que antigamente essas pessoas não tinham. Mas é justamente isso, são as dores que também vão gerando crenças, porque do passado a gente busca sentido, né, para projeções de futuro. Então pensa, uma pessoa que se machucou no passado, ela não vai querer repetir o mesmo evento no futuro. Não quer sentir a mesma dor, né? E outra coisa também, tem gente que nem sabe que a dor é lá do começo, lá do passado, de infância. E vai vivendo, achando que tá tudo beleza, e quando cai para valer, né? Então, a gente já tem que procurar antes de precisar. Eu acho que terapia, inteligência emocional tem que procurar antes de precisar, porque Exatamente. Quando você precisa, o trem é feio. Thaís, agora fala sobre seus planos, família, viagens. Ai, tenho viajado muito. Ai, que bom. Agora com esse novo projeto, né, Diamante Radical de Pessoas, eu tenho levado pelo Brasil e quem sabe pelo mundo futuramente, né, o Imersão. Então a gente já teve em Cabo Frio, Cacoal, Ivinhema, que é Mato Grosso do Sul. Nossa, longe, né? Ela vai bem. Tá andando bem. Bastante. O Cacoal fica em Rondônia, 2.000 quilômetros daqui. Aí, tá andando muito Agora bem. em abril eu volto para Rondônia, para Rolim de Moura. Então, assim, são realmente missões assim que a gente vai com o coração aberto em busca de transformações das pessoas. Teve imersão agora em Goiânia, teve online, e eu dei de presente para um grupo de amigas. E uma delas hoje me mandou uma mensagem, nossa, eu fiquei tão feliz, porque ela falou assim, nossa, quem mais precisava assistiu. E ela já está mudando o comportamento, né? A forma dela falar com as outras pessoas. Eu falo, nossa, que bacana, né? Que traga ainda mais frutos. Então, assim, as viagens, né, também para Campo Grande, que a gente vai estar levando o ponto de equilíbrio. Quem sabe aí para mais lugares pelo Brasil, né? O nosso curso de imersão também. Bom, quero visitar a neve esse ano, é um plano que a minha filha pediu, não sei se ainda, não comprei a passagem ainda. Ah, mas o ano começou agora. Mas está no meu mural dos sonhos, mas isso aqui pertinho no Chile, né? Agora já no meio do ano. Até, nossa, ela comprou até a roupa já. Minha filha tá pronta para ir. Não, ela vai ter que ir, porque menino da idade da menina dela, 6 anos, picha assim, rapidinho já perdeu a roupa. Pois é, e assim, tem uma questão, né? A pessoa fala assim, mas é criança, não vai aproveitar. Eu falo, olha, ela vai aproveitar como uma criança de 6 anos hoje. Se eu voltar lá com ela com 10 anos, ela vai aproveitar como uma criança de 10 anos. Então é diferente, é igual ir pra Disney, né? Mas vai levar menino na Disney novo? Ela vai aproveitar como uma criança nova. Depois ela aproveita como e, gente, uma criança mais velha. Se você pode ir proporcionar isso pro seu filho, por que não fazer? Por que não, né? Com certeza. E a gente, assim, gasta tanto com outras coisas, né? E é tempo e qualidade. E fora que a única coisa que a gente tem é o presente. A gente não tem... A gente não sabe do dia de amanhã, né? Então faça agora. Se você pode, faça. Me lembra muito aquele podcast que a Adriane Galisteu... Adriane Galisteu? Agora eu não sei. Do Ayrton Senna. Adriane Galisteu. Ela, né? Que ela falou, né? Que o Ayrton Senna tinha um sonho de conhecer a Disney. E não conheceu, né? E não conheceu. E hoje é uma das viagens que ela mais ama fazer, porque ela lembra dele.
né? E é isso, a gente tem o hoje, né? E a gente tem que viver. E assim, quem sabe também, você falou de planos para a família, quem sabe eu vou ter outro filho, Né? não sei, quem sabe. Quem sabe? É uma decisão, gente, mesmo que você tenha um filho, é uma decisão, né, que muda, porque é muda muita tudo coisa. mais. É algo aí que está nas mãos de Deus. Quem sabe esconde de novo, né? O meu anticoncepcional. Como é que ele some? Vai que ele some. O pessoal falava assim, mas não foi seu marido que escondeu? Eu falei, meu marido não tem essas capacidades. Ele nem sabe para que serve. Né, não. Ele não lembra. E você tem vontade? De ter outro filho? Eu tenho vontade. Só que assim, com essa vida corrida, de viagens, difícil. a gente fica pensando, né? Mas como é que vai ser com o filho? E começar do rotina? zero, né? É mais complicado, né? É, mas eu acho que eu ia ser feliz começando do zero, assim. Mas vai É o tempo nas de Deus, vai né? nas mãos de vai Deus. esperar por ele de novo. Amém. Né? É isso aí, sempre. Né? Agora que você sobreviveu o AI, conta aí. Voltaria aqui de novo? Amanhã tá marcado? Tenho muita coisa para falar, eu não falei nada. Né? Thaís, no mesmo horário, no mesmo endereço. Esse bate-papo foi incrível, eu amei. E a gente volta aqui de novo para a gente conversar mais, que ainda essa inteligência emocional é muito importante. E a gente quer saber muito mais sobre isso. Depois ela pode vir aqui para contar só do projeto, a gente conseguir mostrar, né, Ai, E que vai ser bacana. maravilhoso. Vai sim. Eu falo, quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, né? Tudo flui. Tudo flui. Então, a gente precisa ter essa noção, né? De realmente consagrar todos os nossos planos ao Senhor, para que Ele direcione. Até uma porta aberta é boa, se vier dele. Isso. mas tem que ser só por ele Por mesmo. ele né? mesmo. Amém, é isso aí. Muito obrigada, meninas. Eu amei participar. Que bom. A gente que agradece. Olha que eu volto, hein? Olha que eu Volta volto mesmo. amanhã. A gente já tá esperando esse dia. Gosto muito de você, gosto muito do seu Obrigada. trabalho. Fiquei muito feliz de ter me presenteado com a imersão. Foi incrível. E eu tenho até vontade de voltar. Mas esse bate-papo foi incrível, eu gostei muito. E te sigo nas redes sociais, te acompanho, vejo todas as viagens e também comecei a gostar muito mais do Márcio Micheli depois de conhecer melhor. Opa, que coisa boa. Fico feliz. Thaís, foi um prazer te receber. A gente não se conhecia pessoalmente, mas assim, vou acompanhar o seu trabalho, vou atender suas dicas, vou ouvir. E é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Uai, conta aí!